Se a boa escola é a que reprova, o bom hospital é o que mata. Se o bom professor é o que reprova, o bom médico é aquele que não cuida dos seus pacientes e o deixa morrer. Eu sou o professor Márcio Urel Rodrigues e na videoaula de hoje nós aprenderemos e trabalharemos a respeito da temática da reprovação. Fique ligado para mais essa reflexão pedagógica da obra A Arte de Ser um Perfeito Mau Professor. Olá pessoal, aqui é o professor Márcio Urel falando para a nossa 10ª videoaula, para a nossa 10ª reflexão da obra A Arte de Ser um Perfeito Mau Professor. A temática de hoje será reprovações. Como tem sido o seu índice de aprovação? Você tem reprovado, você gosta de reprovar os seus alunos? Você tem o costume de procurar recuperar os seus alunos? Ou você entende a reprovação como um processo natural do processo educacional? Hoje nós aprenderemos que reprovar não é a solução para os problemas educacionais do Brasil. Eu digo para vocês citando alguns dados. A Finlândia, a Dinamarca, está entre os melhores indicadores de educação do mundo. E lá o foco não é a prova. E se não é a prova, se considera vários outros processos. E não simplesmente uma prova escrita. E se não há prova, o índice de reprovação e que consequentemente está interligado à evasão diminui. Vamos ver o que o Malba-Tarran colocou em 1967 sobre a temática da reprovação. Traremos também o que o Paulo Freire diz e também o que o professor Hamilton Werneck nos fala sobre se a boa escola é a que reprova, o bom hospital é a que mata. Vamos para a nossa primeira citação. O Malba-Tarran disse: olha, a reprovação é em muitos casos o resultado da incapacidade dos alunos para aprender. Todos nós, enquanto professores, nós somos cientes que existem alunos que têm muita dificuldade de aprender. Mas como nós sabemos disso, nós também temos que saber que cada aluno aprende no seu próprio ritmo. E aí, eu tendo esse conhecimento, eu preciso atender os alunos, cada um nos seus próprios ritmos. Continuando, mas pode acontecer que a culpa da reprovação decorre da negligência e da incapacidade do professor. Quando o Malba-Tarran está dizendo que da incapacidade do professor, ele está dizendo o seguinte: olha, o professor que não considera os diferentes ritmos e tempos de aprendizagem dos seus alunos, ele simplesmente dá uma avaliação. Os que foram acima da média estão aprovados, os que foram abaixo da média estão reprovados. Você compactua com esse processo? Será que nós não podemos nos enquadrar como verdadeiros, perfeitos, maus professores se nós tivermos essa conduta? Utilizarmos como instrumento de avaliação simplesmente prova escrita? E desconsiderar todo o envolvimento, a relação, o engajamento, as relações ali entre professor e aluno naquele contexto da sala de aula? Será que aquelas 5 questões que o professor coloca na prova é o que vai dizer se o aluno está aprovado ou está reprovado? Será que nós temos o direito de colocar a culpa naqueles alunos que tiraram nota baixa e simplesmente massacrar eles com reprovando-os? Então é importante, pessoal, nós termos esse tipo de reflexão. Se eu desenvolvo nas minhas aulas de matemática, nas minhas aulas de formação, apenas o instrumento de prova, eu preciso repensar os meus processos de avaliação e também meus processos de ensino. Reprovar um aluno simplesmente porque as notas das provas foram baixas é, antes de tudo, uma inabilidade pedagógica. É falta de conhecimento pedagógico. É falta de saber que os alunos precisam da atenção do professor.
e uma falta de sensibilidade com o direito que ele tem de aprender. É direito dos nossos alunos aprenderem e é nosso dever, enquanto professores, fazer de tudo para que a aprendizagem aconteça. Meus amigos, eu não estou aqui querendo ensinar vocês a fazerem nada, eu estou apenas provocando algumas reflexões. E ao provocar essas reflexões, eu quero deixar mais uma provocação. Não é seu papel, não é meu papel ensinar os nossos alunos, para repassar simplesmente os conteúdos para eles. É nosso papel mediar esse processo de conhecimento para que os alunos aprendam. Então o meu foco nunca deve ser o meu ensino, o meu foco deve ser sempre a aprendizagem dos meus alunos. Será que é difícil nós compreendermos isso? Se eu estou tentando ensinar e o meu aluno não está conseguindo aprender, eu preciso mudar o meu método, porque eu preciso vê-lo aprender. É assim que funciona. Eu só posso me sentir satisfeito, realizado enquanto profissional da educação, não se eu dar uma boa aula, se eu gravar um bom vídeo, mas se eu ver o meu aluno aprender. Se eu ver o meu colega professor colocar em prática as orientações, aí de fato eles estão aprendendo. O seu foco é ensinar coisas, conteúdos que muitos deles estão obsoletos nos livros didáticos, ou o seu foco é fazer com que os seus alunos aprendam. Qual é o seu foco nesse processo de avaliação? Os alunos não podem ser reprovados unicamente por causa das notas baixas. Quem está dizendo isso somos nós. Olha no Japão, os estudantes japoneses não fazem provas até o 4º ano do ensino fundamental. Se eles não fazem provas, o que eles fazem? E já que eles não fazem prova, por que o Japão está em 5º lugar na avaliação do PISA? E o Brasil está lá no fundo. E nós aqui fazemos prova desde a pré-escola. Crianças com 4, 5 anos já vão para a escola e tem o dia da prova. Traumatizamos as nossas crianças desde pequeno com esse negócio de prova. Será que eu não posso usar outros instrumentos? Porque a prova, reprova, olha o nome, olha o termo. No termo reprovar tem a tal da prova. É a prova que reprova. E reprovar não é a solução para mim, nem para você, nem para ninguém. Sabe por quê? Porque se reprovar fosse a solução, nós estaríamos condenados enquanto nação. Vamos para frente. No Japão, os alunos não fazem provas até os 10 anos. Sabe por quê? Porque lá eles aprendem a viver. Vocês sabiam que lá no Japão, os alunos são ensinados a lavar banheiro? Vocês sabiam que lá no Japão, eles são ensinados a terem higiene? Vocês sabiam disso? Até os 10 anos? Eles aprendem a conviver em sociedade. Eles aprendem a ter boas maneiras. Eles aprendem também os conteúdos, mas não são os conteúdos o foco deles. Percebe que nós podemos ensinar as nossas crianças e os nossos jovens a viverem, antes de simplesmente colocar 30 crianças uma atrás da outra e aplicar uma prova. E às vezes nós usamos até esse termo, aplicar uma prova, ou seja, algo doloroso, algo dolorido. Se os alunos não aprenderam conteúdo, isso aqui é sério. O professor tem a obrigação, e eu digo de novo, você pode discordar, mas se você discordar é porque você é um perfeito mau professor. Eu vou falar diretamente com você. É sua obrigação, é minha obrigação, revisitar o assunto trabalhado de outras maneiras. Porque se o aluno não aprendeu, eu preciso fazê-lo aprender. Eu preciso revisitar o assunto trabalhado. Já que a primeira não foi eficaz. Por quê? Eu tentei ensinar, não consegui. Eu preciso revisitar o assunto de uma outra maneira. E aí, se assim eu não proceder, evidencia que possui uma profunda falta de responsabilidade com a aprendizagem dos alunos. Se eu passar para frente para o próximo conteúdo,
sem fazer os meus alunos compreenderem aquilo que eu tentei passar para eles, isso demonstra que a minha preocupação está em cumprir currículos, está em apenas ensinar e não está com a aprendizagem dos alunos. Pessoal, a nossa responsabilidade tem que ser com a aprendizagem das crianças. A nossa responsabilidade tem que ser com a aprendizagem dos jovens, dos nossos alunos. Não tem que ser simplesmente com os processos de ensino. E para isso nós precisamos pensar para mudar as nossas posturas. Reprovar não é a solução. Sabe por que reprovar não é a solução? Dar continuidade ao planejamento somente para cumprir a ementa não faz sentido se os alunos não aprenderam. Porque as notas baixas já estão evidenciando que os alunos não aprenderam. Se os alunos não aprenderam, é preciso eles aprenderem. Se é preciso eles aprenderem, é preciso o professor voltar para recuperar. É preciso o professor pedir ajuda pedagógica para a coordenação da escola ou coordenação da universidade. É preciso ter grupos de apoio. É preciso ter horas de atendimento. E para isso nós precisamos cobrar da gestão. Porque a responsabilidade não são só nossa como professores, também é da gestão da escola, também é do governo, também são dos pais, mas nós também somos responsáveis. Quando um aluno reprova, eu também tenho que me sentir responsável. Sabe por quê? Porque em maior grau ou em menor grau, eu também sou responsável por aquele fracasso. Quando o meu aluno não aprende, eu não consegui ensinar. E se eu não ensinei, eu me tornei um professor que naquele sentido se tornou um professor fracassado. Percebe? São reflexões que nós precisamos ter. Olha o que o Paulo Freire está dizendo: ensinar não é transferir conhecimento, mas criar possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. A responsabilidade do professor não é transmitir nada. A responsabilidade do professor é mediar o processo para que o aluno aprenda. E se o aluno não aprendeu, ele tem que mudar a forma dessa mediação. É isso que o Paulo Freire está dizendo. Ok? Indo para frente, o normal, olha o que o Malbatarran está dizendo, olha que frase linda. O normal é que o aluno aprenda. Reprovar é sintoma de grave infecção pedagógica que pode ser proveniente de várias causas, inclusive do próprio professor. Quando ele está dizendo isso, são os professores que usam a prova como um único instrumento. Não coloca os alunos na frente da sala para apresentar um seminário, não passa um trabalho, não faz uma prova oral, sabe? E simplesmente no final do bimestre cobra uma prova escrita. É isso que ele está dizendo. A reprovação que decorre da péssima maneira de proceder do professor ficará para sempre na lembrança do aluno com um sentimento profundo. Então a reprovação fica marcado, fica uma mancha, fica algo no coração do aluno. Não se pode responsabilizar somente o aluno pela reprovação escolar, pois não é o único sujeito do processo. O aluno é um sujeito. Eu, como professor, sou um outro sujeito. E se ele não aprendeu, não é justo que ele simplesmente reprove. Percebe isso? Então eu também sou responsável. E qual vai ser a minha penalidade? Qual vai ser a penalidade para um professor que chega no início de um semestre, no início do ano e fala assim, olha, aqui nessa turma de tal disciplina vai reprovar 90%. Ou vai reprovar 70%. Porque essa matéria que eu estou dando é difícil mesmo, é para poucos. Já amedronta os alunos, a galera geral, como se ele fosse o cara. Que atitude antipedagógica, antididática. A preocupação dele está mais no processo de ensino do que no processo de aprendizagem. É um professor irresponsável do ponto de vista pedagógico, porque a preocupação dele não é a aprendizagem dos alunos. Se a preocupação dele fosse a aprendizagem dos alunos, ele faria de tudo para alcançar o máximo de alunos possível, para que o máximo de alunos possível pudesse aprender. E se o máximo de alunos possível aprendeu, o máximo passou. Percebe? Então esse tipo de coisa que nós precisamos refletir.
Finalizando, o Malbataan está nos dizendo, olha, do ponto de vista da matemática, da moderna técnica de ensino, reprovações da ordem de 40, 50, 60 ou mais depõem contra a competência didática do professor. O que diríamos do médico que se gabasse de dar em média 50% ou 60% dos seus pacientes alta da enfermaria para o cemitério? Olha que relação bacana e cruel que o Malbataan está nos dizendo. Imagina se 50% dos alunos dos professores reprovassem. Imagina se 50%, 60% ou 40% dos pacientes que fossem ao hospital saíssem dali do hospital para o cemitério. E imagina esse percentual. O nosso aluno que chega na escola com muita dificuldade é o aluno que precisa de mim de verdade. Então é com ele que eu preciso desenvolver todos os métodos possíveis que a pedagogia e a didática nos coloca para fazê-lo aprender. E eu, como professor, preciso mediar esse processo. Preparando essa videoaula, lembrei-me desse livro do professor Hamilton Werneck, que fala que se a boa escola é a que reprova, o bom hospital é o que mata. E ele diz, olha, se a escola percebesse que as reprovações comprometem o seu nome e o seu capital intangível, porque a boa escola deveria ser a que ensinasse e o aluno aprendesse. Tanto quanto um bom hospital deveria ser aquele que permitisse a maior cura de seus pacientes, a situação seria outra, porque estariam mudados os conceitos de qualidade da educação. Nós precisamos mudar o conceito de qualidade da educação. Nós precisamos trabalhar para que a educação que nós desenvolvemos na escola ou na universidade deixe de ser uma educação voltada para a competição, para melhor e pior, e sim para uma educação mais solidária, onde todos são iguais, onde todos têm direito à aprendizagem, onde a competição dá lugar à solidariedade, onde a competição dá lugar à relação entre professor e aluno e entre aluno e aluno. Sabe, pessoal, nós precisamos pensar a respeito dessas coisas. Olha o que o professor Hamilton Werneck nos propõe. A reprovação é sempre mais problema de ensinagem do que de aprendizagem. E aí ele está falando comigo e com você. Quando ele está falando que o problema da reprovação está vinculado mais à ensinagem, à maneira como eu ensino, muitas vezes sem significado, muitas vezes sem sentido para os alunos. E aí aquilo que já não faz sentido para os alunos, aquilo que os alunos não conseguem responder na prova, eu uso isso como um fator de punição e o reprovo. E tiro o meu time de campo como se eu não fosse responsável. O que eu quero dizer para vocês é, eu também sou responsável por esse processo. O papel do professor é buscar os pontos fortes dos alunos. O papel do professor é promover mais os alunos, é trabalhar mais com as potencialidades dos alunos e recriminar menos. Se o aluno está com dificuldade, eu preciso resgatar aquele aluno. E para finalizar, a reprovação é o símbolo de um fracasso. Quando um aluno reprovou, o sistema todo fracassou. O aluno não conseguiu aprender, eu não consegui fazê-lo aprender, posso até ser que eu ensinei, mas ele não aprendeu. E aí, se eu ensinei e ele não aprendeu, eu também sou responsável por esse processo. Porque eu não mediei o processo da maneira correta. É a representação da falência de um sistema todo, que envolve gestores, professores, famílias e estudantes. A reprovação, como medida pedagógica, contraria a razão, pois o fracasso não estimula ninguém a aprender. Nobres professores, eu estou gravando esse vídeo e estou falando para mim. Eu preciso considerar vários instrumentos de avaliação, instrumentos formativos, instrumentos que vão contribuir para o progresso da aprendizagem dos alunos. E não simplesmente um único instrumento. E não simplesmente a prova que vai contribuir para a reprovação.
que eu e você possamos entender de uma vez por todas que para não ser um perfeito mau professor, eu preciso ter essas reflexões. Eu preciso aprender sempre e aprender, inclusive, aspectos relacionados a essa temática tão delicada que é a reprovação. Um abraço a todos, deixe o seu comentário.